faz uma ordem cronológica primeiro, assim, como é que, desses 10 anos assim, o que veio primeiro? Se veio o meio ambiente na sua vida primeiro, se a comunicação também já veio junto ao mesmo tempo? Conta pra gente um pouquinho. Ó, a história é grande. Vou tentar resumir, senão a gente vai tomar nossa 1 hora de podcast fácil. Mas, na verdade, assim, eu sempre tive esse interesse por meio ambiente e sustentabilidade, desde que eu me entendo por gente. Eu fui apresentada a essa temática Olha eu, já batendo no microfone. Fui apresentada do rádio. a essa temática ainda na escola, o que é muito importante, por isso que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, porque a gente precisa dessa alfabetização ambiental pra gente ter noção de que a gente faz parte do meio ambiente, que ele não é uma coisa... tá bom, a árvore e a floresta estão ali, eu tô aqui vivendo minha vida, fazendo meu podcast. Principalmente no mundo de hoje, pelo amor de Deus, que a gente tem exatamente. vivido aí, essas queimadas aí, tudo consequência, né? Então, e é muito importante que a gente seja alfabetizado sobre isso. E eu acho que qual é a função, assim, do jornalismo, da comunicação, né? É prestar um serviço. E prestar esse serviço também passa por ensinar aquilo que a gente sabe. Ou pelo menos pegar um conhecimento científico, técnico e saber traduzir para a sociedade. Então, o meio ambiente, ele aparece aí na minha vida. E aí eu falei, cara, preciso decidir o que eu vou fazer de faculdade. E todo mundo sempre falou, você fala muito, então faz jornalismo. Porque era isso, assim, eu sempre fui uma aluna mediana, sabe? Eu não tinha notas fantásticas, eu me destacava Duvido, mas tudo bem, vou fingir que sério? acredito. Eu juro, Mas porque eu entendo, assim... porque a conversação dentro de sala de aula, né, Vitória, atrapalha muito. Também. Mas eu tava envolvida em grêmio estudantil, aí eu tava envolvida em criar uma peça de teatro pra turma, aí eu tava envolvida em a gente fazer um time de futebol pra turma. Então, o meu negócio era representar a minha turma, o meu ano, de alguma forma, em tudo. Então, era feira de ciências, era grêmio, e meu lance sempre foi esse. Eu sempre fui representante. Comunicação, eu sempre fui representante de turma. Inquieta, Sempre né? fui. Então, eu sempre soube falar. E aí eu falei, vou fazer faculdade, tá bom, vou pra comunicação. Só que aí jornalismo, eu falei, coisa de gente muito inteligente. Não sou tão inteligente, deixa eu me recolher e fazer outra coisa. Mas uma pergunta, quando você estudava no colégio, você era boa em exatas, tipo matemática e tal, ou não? Você era boa tipo em redação, história, qual era o seu forte ali? Então, mas aí é que tá o problema. Porque a prova final, ela vinha em química e vinha em história. Entendi. Entendeu? Era um meio pontinho. Em química eram uns 5 pontinhos, eram uns 5 pontinhos. Mas eu sempre fiquei ali. Agora, eu me apaixonei, por exemplo, por literatura numa prova final. Porque aí eu fui sentar pra estudar mesmo, fui fazer explicadora, entender. E aí eu tirei, tipo, 9,5 na prova final. Eu falei, eu tô encantada por essa arte, sabe? E ali eu realmente mergulhei, por exemplo, e me apaixonei por literatura. Sempre gostei de escrever, mas nunca fui muito de ler, então eu não tinha uma boa escrita. E aí, quando eu comecei a ler mais, a ter mais gosto pela leitura, porque fui apresentada a coisas que eu realmente gostava de ler, aí eu comecei a escrever muito melhor e me desenvolver numa coisa que era um talento, mas que precisa ser desenvolvido. E esse é um hábito que você cultiva até hoje de ler? Sim, mas eu não consigo ler tanto, sabe? Eu não tenho a disciplina de ler livro, por exemplo. Mas todos os dias eu leio alguma coisa. Uma coluna, um texto, enfim. Eu não consigo passar um dia sem ler ou sem escrever alguma coisa. Meu bloco de notas do telefone é lotado, assim. Escrever é uma grande paixão mesmo. Acho que é a minha maneira até de processar as coisas que se passam na minha cabeça, sabe? Então funciona bem, assim. Bom, e aí escolhi a comunicação. E aí falei, vou fazer publicidade, porque eu acho que eu sempre tive essa vontade de entender melhor a cabeça das pessoas, sabe? Eu achava que a publicidade seria uma maneira de entender mais sobre o nosso consumo, o nosso estar em sociedade, sabe? Comportamento, né? Exato, exatamente. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente se comporta da maneira como se comporta? Em algum lugar isso fazia sentido pra mim. E aí entrei na faculdade e de cara eu precisava trabalhar, porque eu precisava ter a bolsa da faculdade, eu estudei em faculdade particular, então eu precisava da bolsa. E aí eu fui trabalhar no núcleo artístico e cultural da faculdade. E ali eu já comecei a ser apresentada um pouco para esse lance de eventos e de você cuidar de um evento, você ser meio que trabalhar ali numa assessoria. Aquilo ali já foi me chamando e eu falando, tudo bem, mas eu vou fazer publicidade, tá tudo certo, é isso. E aí, o tempo todo eu era puxada e eu falava, não, calma aí, não. Você pegou, na época do jornalismo, já tinha sido considerado não faculdade obrigatória nessa época que você fez? Sabe Teve uma temporada que o jornalismo ficou meio... Não, acho que do tempo dela ainda era obrigatório, né? Porque depois ele passa um hiato de tempo sem ser obrigatório e depois volta a ser, né? Eu não me lembro se era ou não era, mas eu lembro que isso era um debate, era uma discussão, sabe? E que eu sempre bati na tecla de que eu acho muito importante a formação. Porque eu acho que a gente tem uma base, apesar de eu ter vindo de uma faculdade particular, que você sempre pensa, é uma faculdade voltada para jogar uma pessoa no mercado de trabalho, eu tive uma base teórica muito importante, que traz o pensamento crítico pra gente. E aí a gente entende da importância e da relevância da gente estar à frente do microfone e a responsabilidade disso. Que se você for só jogado
para o mercado de trabalho, para você só fazer uma pauta e você não ter noção do peso disso, É você isso. faz de qualquer Não jeito. existe só o dom. Você tem que ter, você tem o dom, mas você tem que lapidar ele. Sem lapidar ele, você, na verdade, vai ficar solto ali, vai ter uma hora que você vai dar uma escorregada.